Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, pra gente voltar a falar daquela lista do New York Times. Pra quem não viu, eu já fiz um vídeo falando um pouco da lista e falando de 5 livros que eu já li. E a minha ideia pra esses vídeos é, eu pego aquela lista, eu leio 5 livros mais ou menos que me interessam, e aí eu venho aqui contar pra vocês o que eu achei sobre esses livros e se eles entrariam na minha lista. E se a resposta for não, eu sugiro um outro livro pra colocar no lugar. Então a gente já falou de 5, como eu disse, eu sei que listas desse tipo não são definitivas, se essa lista saísse de novo esse ano já seria diferente, tem muito livro bom saindo todos os anos, então eu acho que a cada X anos, assim, o New York Times vai renovar essa lista de qualquer forma. Mas a lista que saiu, ela me interessou muito porque tinha muita coisa ali que eu tinha interesse de ler, então eu falei, bom, esse aqui vai ser o estopim, eu vou aproveitar e vou fazer esse projeto. E aí, se eles renovarem essa lista daqui a uns anos e tiver mais coisa que eu quero ler, eu leio os extras também. Bom, eu vou começar com um que tá bem alto na lista do New York Times, tá em 24º lugar, que é o The Overstory, do Richard Powers. Esse livro saiu originalmente em 2018 e desde que saiu, todas as críticas que eu vi foram muito positivas. Mesmo quando a pessoa não gosta muito do livro, ela ainda acha um livrão. E normalmente esse é o tipo de livro que me deixa muito curiosa. Ele saiu esse ano, aqui no Brasil, em tradução pela Todavia, com o título A Trama das Árvores. Que é um título... é uma tradução muito boa do título, porque depois que você lê o livro eu fiquei pensando como eles poderiam traduzir The Overstory, porque a ideia é que é a história acima da história, né? Então é uma história que cobre tudo, assim, quase como uma redoma. Então a Trama das Árvores eu acho que casa muito bem, eu acho que foi uma boa tradução. Eu li o livro no original em inglês em audiobook, e para quem lê em inglês, ele tá disponível na assinatura do Audible, então não tem que pagar mais por ele. E a narradora, inclusive, é excelente, e eu acho que vale muito a pena. Se você ouve inglês com uma certa fluência ali, eu acho que você consegue acompanhar. Mas vamos falar do livro, né? Muito badalado desde que foi lançado, venceu o Pulitzer em 2019, e ele fala basicamente da relação das pessoas com as árvores. É isso. A essência do livro é essa. Mas os primeiros 9 capítulos, ele vai apresentar os diferentes personagens que a gente vai acompanhar. Então, cada capítulo é uma história diferente. E aí eles vão funcionar quase como contos sobre cada um desses personagens. Então, cada um ele vai variar muito, né? Mas cada personagem vai ter um relacionamento totalmente diferente com uma árvore. Então, tem, por exemplo, o Nick, que ele é um artista meio falido, e a família tem uma fazenda que já passou por gerações e gerações, e eles tiram uma foto por mês de uma castanheira que foi plantada pelo tataravô dele, se eu não me engano. Então eles documentaram essa castanheira belíssima durante a vida toda, e gerações da família, a mesma árvore. Tem o Nilay, que é um menino que cai de uma árvore e fica paralisado a vida toda, e aí ele se torna um gênio dos videogames. A gente tem uma botânica que chama Patrícia, com deficiência auditiva, e que ela descobre na pesquisa de doutorado dela que as árvores se comunicam umas com as outras, e quando ela publica essa pesquisa ela é totalmente desacreditada pela comunidade. E então as histórias são nesse nível, sabe? Cada personagem de alguma forma é impactado positiva ou negativamente por uma árvore. E aí, depois dessa apresentação inicial, ele começa a entrelaçar algumas dessas histórias, não todas, tá? Algumas vão continuar meio isoladas e vão só tangenciar as histórias, mas eu vou dizer que uns bons 5 personagens ali têm uma relação mais forte no meio do caminho. Muitos deles se tornam ativistas pelas florestas, e alguns se encontram em protestos e reuniões de grupos radicais. O Powers tem uma escrita muito bonita, de verdade. Ele comenta algumas vezes sobre essa overstory, né, que eu falei que eu acho um pouco difícil de traduzir, que é essa história acima das demais, que pra mim ficou como essas árvores vivem além das vidas humanas, né? Se elas sobreviverem a gente, se elas sobreviverem aos humanos, elas vão ver gerações e gerações de uma mesma família, elas vão ver gerações e gerações humanas, e elas estarão ali ainda, quando a gente não estiver mais, sabe? Então é muito bonito, eu acho que tem muita poesia pra mim sempre pensar no meio ambiente dessa forma. E por isso que eu acho que o termo ficção ambiental casa, apesar de eu não gostar muito quando as editoras ficam criando subgêneros, assim, só pra vender mais livro. É uma ficção, é um bom livro. Eu chamei de adorável nas minhas anotações aqui. E ainda que eu acho que ele fique um pouco enrolado, quando começa a misturar algumas histórias, ele fica levemente confuso. E algumas não se misturam muito, como eu falei, elas só tangenciam. Mas tem umas que se misturam bastante, assim.
Tem bastante descrição de árvores e eu vi que algumas pessoas odiaram isso. É uma coisa meio Tolkien, assim, sabe? Tem quem goste, tem quem não goste. Eu entendo quem não gosta, mas pra mim foi menos cansativo ler a descrição de algumas árvores do que sobre alguns personagens. E aí eu acho que tem um outro livro do autor, inclusive publicado pela Todavia, que chama Deslumbramento, que é um menino abraçando uma árvore, então acho que a gente vai continuar nesse caminho de ficção ambiental. E no geral, eu gostei bastante do livro, não foi assim um preferido da vida, não é um livro que eu pretendo reler, mas eu gostei da experiência de ter lido, eu entendo o espaço dele nessa lista, eu entendo porque ele aparece muito em discussões de literatura recente, né, literatura contemporânea, e eu definitivamente quero checar mais do Richard Powers. Eu já tenho esse Deslumbramento, inclusive, que eu comentei, e em algum momento eu e ele vamos nos encontrar de novo. Então, esse aqui eu manteria na lista. Achei um bom livro. Daí, eu li O Passagem para o Ocidente, do Mohsin Hamid. Espero que eu esteja falando certo. Bom, aqui a gente vai acompanhar o Said e a Nádia, que têm lá seus 20 e poucos anos e moram em um país muçulmano no Oriente Médio, não definido. Eles são jovens, então eles estão buscando, né, como ter a própria vida, como seguir o próprio caminho, mas eles também fazem parte desse país que parece que está desmanchando, porque o país está em guerra civil e as cidades foram divididas, os bairros, né? Cada pedaço da cidade é controlada por uma força diferente. E algumas estão sob o governo, a proteção do governo, e algumas estão sob o controle das milícias. Então, tudo depende, de um dia para o outro, tudo pode mudar. A Nádia usa uma burca completa, acho que aquela que só deixa o olhinho para fora, e não por questões religiosas, porque ela assume que ela abandonou a religião há muito tempo, mas por uma questão de segurança, porque ela não se sente segura na rua sem a burca. Então ela quis sair de casa há uns anos antes para morar sozinha, o que não é bem visto, né, no país, e ela também queria trabalhar por conta própria, ter o próprio dinheiro, e ela foi obrigada a abandonar a família, porque os pais não aceitavam essa liberdade que ela buscava. Então a escolha que ela teve foi: ou você fica aqui com a sua família e você vai seguir, né, os preceitos que a gente vai seguir, ou você vai abandonar a sua família e vai viver sozinho. E ela decide abandonar a família. Já o Said é exatamente o contrário. Ele mora com os pais e ele segue a tradição religiosa com muito afinco, assim, ele tem muita preocupação com algumas questões religiosas. E quando ele conhece a Nádia, ele acredita que ela é uma mulher tradicional, porque ela se veste de burca, né? E apesar de descobrir que não é verdade, quando ele descobre isso, eles já estão muito próximos, então eles decidem ficar juntos. Só que a guerra civil começa a escalar e ela vai entrincheirando as pessoas. Tem momentos em que as pessoas não conseguem sair de casa mais. E aí, ao mesmo tempo, a gente começa a ouvir sobre portais que estão surgindo no mundo aleatoriamente. Então, são portais abertos que você pode atravessar e ir parar num outro país diretamente, assim que você atravessar o portal. E aí tem um tom, né, de realismo mágico aqui que eu achei muito bem usado. E aí o Said e a Nádia, quando a situação chega num extremo, decidem que eles vão usar um portal e chegam na Europa, onde eles se tornam refugiados, vivendo com a roupa do corpo, quase nenhum dinheiro e próximo ali da comunidade de refugiados. A questão, na verdade, que é importante você entra nesse portal e você não sabe onde você vai sair, necessariamente, tá? A menos que você já saiba de alguém que já passou pelo portal, quando você entra, você não sabe, você só vai descobrir quando você chegar lá. Isso quer dizer que esses portais criam uma crise internacional de refugiados, porque todo mundo que quer sair da sua realidade, quer seja ela boa ou ruim, simplesmente entra nesse portal e vai para outro lugar, né? E aí não tem um processo nenhum para isso, é simplesmente atravessar. E aqui o Hamid, o autor, ele também mostra a variedade cultural dos refugiados, sabe? Então a gente tem diversas línguas, diversas religiões, costumes, vestimentas, gastronomia. Inclusive, brancos do norte também passam a usar os portais para ir para outros lugares. E eu acho que como os portais podem surgir em qualquer lugar, então o armário do seu quarto hoje é uma porta normal, amanhã pode ser um portal. E tem inclusive uma cena que ele mostra, acho que na Austrália, que uma mulher tá dormindo e aí uma pessoa começa a sair assim do closet dela ou do armário e aí ela sai e pula a janela pra poder, né, entrar no país. Então assim, dentro do quarto dela, enquanto ela dorme, o armário dela virou um portal e as pessoas começaram a chegar.
Então tem essa conversa, eu acho, sobre o potencial de todo mundo ser um imigrante barra refugiado num mundo imprevisível, não é mesmo? E como a gente não tá pronto para lidar com essa conversa. Então, o relacionamento do Said e da Nadia também muda quando eles começam a fazer essa transição, né? Quando eles vão para outro país também muda. Apesar da questão geográfica ter sido simplificada em termos, né, para essa mudança, porque você simplesmente atravessa um portal, você não precisa entrar num bote e basicamente se matar no oceano. A questão de você abandonar a sua terra e tudo que você conhece tem um peso significativo. E para eles, né, mesmo um sendo mais tradicional e o outro não, esse peso também aparece cada vez mais forte. Eu não conhecia a escrita do Hamid, foi minha primeira experiência com ele. Ele tem 2 outros livros publicados aqui no Brasil que me interessaram também, que é O Último Homem Branco e Como Ficar Podre de Rico na Ásia Emergente, que eu amei o título. Então eu vou ler mais do autor, com certeza. Eu gostei muito desse livro, foi um 4 estrelas fácil assim pra mim. Gostei do toque de realismo mágico, eu acho que foi feito na dose certa. Gostei da condução da história. Não é um livro longo, acho que tem 200, acho que não chega a 200 páginas, pra ser sincera. Dá pra ler numa sentada só. E mesmo assim ele dá o que pensar, e eu acho que a forma como ele aborda isso é divertida, né? É um pouco diferente do que a gente esperaria. Então, gostei, e pra mim também tá justificado na lista, tudo certo. O terceiro livro que eu quero comentar nesse vídeo é o Olive Kitteridge, da Elizabeth Strout. Eu já tinha ouvido muito falar desse livro porque tem uma série na HBO, é uma minissérie na verdade, são 4 episódios na HBO, com a Frances McDormand, acho que assim fala o nome dela, que eu gosto muito, é uma atriz que eu gosto muito, então eu queria assistir a série, então eu falei, bom, já que o livro tá na lista, eu vou ler o livro, depois eu assisto a série. E eu li os primeiros 30% desse livro, vamos dizer assim, sem entender muito bem o título. Porque a minha expectativa é que a gente fosse acompanhar a vida da Olive. Mas não é exatamente o que a gente tem aqui. Esse aqui é o que eles denominaram de romance crochê, que é mais uma distinção dentro do gênero, né, para vender mais livro. Você não vai ler só um romance de vários pontos de vista, você vai ler um romance crochê. Então tá. São 13 histórias separadas, como contos mesmo, mas a Olive aparece em todas, de uma forma ou de outra, em algumas mais e algumas menos. Então, em algumas histórias, ela é uma breve lembrança de alguém que foi aluno dela há anos, porque ela foi professora de matemática. Em outras, ela aparece em mais cenas e conversa com um dos personagens, mesmo quando a história principal não é sobre ela, tá? Então, a moça que canta no bar vê a Olive e o marido chegando para jantar. Então, ela lembra que uma vez ela teve uma conversa com a Olive, por exemplo. Então, é meio que a Olive ela pode ser tanto a personagem principal dos contos, como uma personagem secundária ou uma micro-personagem que aparece quase nada. A Olive é casada com o Henry, eles moram numa cidade bem pequena, chamada Crosby, no Maine, e ela tem uma história muito triste, o pai se matou, o filho único tem depressão, ela é uma professora aposentada e sempre foi considerada uma mulher muito dura, muito rígida, e alguns alunos diziam que ela era uma professora que dava muito medo, ou que ela era a única professora de quem eles tinham medo. O filho, quando mais velho, se afasta dela também, então tem uma questão aí da relação de mãe e filho, dela ter feito o que ela achava melhor, mas pro filho não foi, enfim. Ela é realmente, me parece, uma mulher muito dura com todo mundo, mas também ela é muito dura e rígida com ela mesma, porque normalmente é isso que acontece, né? Então a gente acompanha décadas que passam muito rápido no livro, então uma história ela tá cuidando do filho pequeno, na outra ela já tá mudando pra Nova York pra ajudar o filho que tá no segundo casamento com o nascimento do neto. Então as histórias elas vão caminhando rápido e elas podem variar na linha do tempo. A questão pra mim desse livro é que ele foi um pouco desigual, né? Algumas histórias eu achei muito interessantes e algumas nada interessantes. Então são 3 histórias diferentes, né, que vão falar de personagens diferentes, algumas melhores do que outras. No geral, eu não sei o que esperar. Por exemplo, a autora tem uma sequência desse livro. Eu não lembro o nome, eu vou pôr a capa aqui, tem outro livro já desse. Que eu não sei se eu gostaria de ler, se for esse mesmo romance crochê, nesse mesmo ritmo aqui, sabe? Eu não sei. Então, eu entendo porque ele tá na lista, eu entendo porque a forma como ele é escrito é uma forma muito diferente. E eu não gosto de dizer inovadora, porque eu acho que tudo já meio que foi feito, né?
Então eu entendo a qualidade do livro, a escrita da autora é boa. Eu li o livro em um dia e meio, porque eu fiquei presa ali na história, que eu sempre acho muito bom, um bom sinal do livro. Mas esse é um que eu deixaria na lista. Mas se aparecer qualquer coisa melhor, ele sai, sabe? Ele tá, pra mim, ele não ia estar... Ele tá em que lugar? Ele tá em 74. Eu colocaria assim no 100, sabe? Apareceu um livro melhor, ele já tá fora, entende? Então, eu vou deixar ele aqui por enquanto, mas talvez a gente repense isso no futuro. Veremos. O próximo que eu vou comentar é o Amanhã, Amanhã e Ainda Outro Amanhã, da Gabrielle Zevin, que está no número 76 na lista. Aqui a gente vai acompanhar o Sam e a Sadie, que eles se conhecem quando eles ainda são crianças. O Sam tá no hospital porque ele teve que fazer uma série de operações no pé, e a Sadie acompanha a irmã que tem leucemia. Então eles se tornam amigos porque eles dois gostam de jogar videogame. É assim que eles... O Sam não pode sair da cama, então acho que os pais dele ou o próprio hospital dá um videogame para que ele possa passar o tempo. E aí a Sadie descobre e eles, né, viram amigos por causa disso. O Sam mora com os avós em Koreatown, em Los Angeles, e a mãe dele morreu num acidente de carro, no qual ele estava também. Foi assim que ele machucou o pé. Ele machucou muito o pé, quebrou, assim, destruiu ossos, a ponto de 10 anos depois ele vai ter que amputar esse pé. Então, tentaram corrigir algumas coisas quando ele ainda era criança, mas não teve muito sucesso. A Sadie já vem de uma família rica, judia, estuda em boas escolas, e quando eles se conhecem, ela tá preparando seu Bat Mitzvah, né, que é a celebração, se eu não me engano, dos 15 anos. Então, eles têm um desentendimento ali, coisa de criança, mas eles ficam uns 6 anos sem se falar. Quando eles se reencontram, eles já estão na faculdade. Sam tá estudando matemática e a Sadie estuda jogos no MIT. Então ela tá seguindo essa carreira de apaixonada por videogames mesmo. E o sonho dela é criar o seu próprio jogo. Ela quer ser uma desenvolvedora de jogos. E depois deles se reconectarem, eles decidem criar jogos juntos, já que é algo que eles sempre gostaram de fazer. Então, eles criam esse jogo, a gente vê todo esse processo de criação, a discussão e tudo mais. E aí eles lançam e o jogo é um sucesso. E eles criam uma empresa que então vai desenvolver jogos. A Sadie e o Sam, porém, apesar de serem os pilares da história, eles são também as partes mais chatas. Eles têm umas brigas absolutamente infantis. Eles nunca resolvem nada, eles ficam sem se falar por meses ou anos, por umas coisas assim, bem ridículas, sabe? Bem, ai, você me magoou, e nenhum dos dois consegue resolver isso. Aí no meio dos capítulos a gente tem alguns pontos de vista diferentes, inclusive tem um capítulo todo narrado como uma cena dentro de um videogame, que é bem legal. Enfim, eu gostei do formato, eu gostei da quebra da narrativa, às vezes, que a autora propõe. É só triste que ela fez tudo isso com dois personagens chatíssimos de acompanhar e que demoram 40 anos pra evoluírem de qualquer forma, assim, é bizarro. A Sadie precisa que duas pessoas, em dois momentos diferentes, acho que quando ela tem 15 e quase 30 anos, expliquem pra ela que coisas ruins não acontecem só com ela. Porque aparentemente ela nunca aprende essa lição, sabe? Ela é o centro de tudo que é ruim no mundo, tudo que é ruim acontece com ela, só ela sente, só ela sofre. Então, assim, é um pouco irritante que ela cria um personagem que entra pra fazer parte dessa dinâmica, que é o Marx, e coloca nele a maturidade que os outros dois não têm. Ela cria o personagem perfeito e é óbvio que ela tá fazendo, porque ela vai tirar ele da história de forma trágica. Então, isso você saca logo no começo, sabe? É um livro com muitos clichês, assim. Se você costuma ler bastante esse tipo de leitura, né, essa formação esse romance de formação que o pessoal costuma chamar, é bem clichê. Você consegue sacar tudo que ela tá fazendo com esse personagem. E no geral, ok, não vou reler, já foi embora da minha casa. Inclusive, não peguei o hype e eu sinto muito a todos. Então, nesse caso, eu quero sugerir um livro pra colocar no lugar aqui na lista, tá? Minha sugestão para o lugar desse aqui seria o Pet, eu vou ler o nome, da Kwesi Emezi, da Nigéria. Pet é um livro curto, foi lançado em 2019, que se passa na fictícia cidade de Lucille, ou Lucille, como você queira chamar. Então a gente não sabe em que continente que é, que cidade exatamente que é, que lugar do mundo que é Lucille. E há alguns anos, Lucille passou por uma guerra civil em que anjos e monstros, com esses nomes, entraram em guerra até que os monstros fossem eliminados de vez, né? Ou pelo menos era o que se supunha. E aí um dia a Tímia, que é
é uma menina de 10 anos, ela entra no estúdio da mãe, que é pintora, e vê uma imagem grotesca que a mãe criou. Parece um monstro, de tão assustador que é. E apesar dela nunca ter visto um, ela fica com uma impressão muito forte desse negócio que a mãe dela desenhou ali. E uma coisa ruim, assim, né? Um bicho feio, uma coisa feia. Ela tropeça e ela cai em cima da tela e ela se corta um pouco. E um pouco do sangue dela cai no quadro. E isso abre um portal para que essa criatura saia do quadro. Eu tô olhando pro lado como se estivesse aqui, né? Para que essa criatura saia do quadro e apareça em Lucille, alegando que os monstros ainda existem e que tem um bem próximo de redenção, que é o amigo da Tímia. Então eles precisam, juntos, eliminar esse monstro que está, de alguma forma, machucando o amigo dela ou a família do amigo dela. Eles precisam descobrir o que está acontecendo. Então é uma forma muito bonita. É um livro curtinho, acho que tem 150 páginas. É uma forma muito bonita e inocente de tratar um tema bem pesado, porque os monstros, a gente vai descobrir, são monstros que fazem mal a crianças. E a importância da gente reconhecê-los e chamá-los pelo que eles são, de monstros. Então, à medida que a gente vai entendendo a forma como ela criou essa história, que é realmente uma história para criança, quase como se ela criou essa história para que crianças pudessem ler e também aprendessem a identificar monstros, né? Então elas também seriam como anjos. Adorei tudo nesse livro e, pra mim, definitivamente estaria na minha lista de melhores do século até agora. Belíssimo, recomendo demais. Bom, vamos falar então do último livro que eu quero mencionar nesse vídeo, que é Os Sonhos de Trem, do Denis Johnson. O Denis Johnson tem 3 livros na lista, que me fez pensar bastante, porque eu nunca li nada dele. E vários deles já foram traduzidos aqui no Brasil e eu simplesmente não tinha noção. Mas enfim. Sonhos de Trem, especificamente, está no número 52 e conta a história do Robert Grenier, que trabalha numa ferroviária nos Estados Unidos no começo do século XX. Então é um livro muito direto, sem excessos, e o Johnson ele vai conseguir mostrar pra gente a vida do Grenier de forma muito leve, apesar das tragédias que acontecem ao longo da vida dele. Então, o Robert não sabe quem são seus pais, ele não sabe onde nasceu, ele só sabe que foi adotado quando ele era criança, e é isso. Então, desde cedo, ele tem essa dificuldade de pertencer a algum lugar, de se sentir parte da terra, de se sentir parte daquele país, né, daquele momento, talvez. E ele parece se deixar levar pela vida, assim, sem muita ambição, sem muitos sonhos, ele vai indo, né? Ele eventualmente se casa com uma moça religiosa, tem uma filha, e a gente tem um acidente muito trágico que tira essa base familiar dele. E começa aqui o que parece uma busca dele incessante para encontrar algo que o faça existir, que o faça pertencer a alguma coisa. Então tem um paralelo que é bom sobre a industrialização dos Estados Unidos, né? O aço, a dureza, a frieza que vem com a industrialização e essa busca do Robert por algo mais humano, mais quente, mais próximo, talvez. É uma bela novela, de verdade. Mas considerando que o autor ainda tem 2 outros livros na lista, eu vou tirar da lista. Eu vou torcer para os outros 2 serem melhores, né? Se não for, eu ponho de volta. Mas eu vou tirar da lista. E aí eu vou colocar na lista A Casa Redonda, da Louise Erdrich, que foi lançado em 2012. E aqui a gente tem a história do Joe e a sua família, que vive numa reserva indígena em Dakota do Norte. O pai dele é um juiz tribal, e Joe imagina ele como um grande justiceiro, né? Um juiz que resolve todos os problemas da tribo, um juiz que conhece as leis, um juiz que também conhece as leis dos brancos, né? Então, o pai dele é um grande homem. E um dia a mãe dele é atacada, ela chega em casa sangrando, bem machucada e cheirando a gasolina. E o Joe descobre depois, né, ninguém quer contar muito o que aconteceu, mas descobre-se depois que ela não só foi violentada, como quem quer que tenha feito isso também tentou queimá-la viva. Por isso que ela estava cheirando a gasolina. E ela consegue escapar, mas ela tá profundamente traumatizada com toda essa situação. E o pai de Joe e os demais indígenas da reserva começam a buscar informações e formas
de fazer justiça, como é que você resolve uma situação dessa. Mas aí a gente tem um problema. O crime aconteceu dentro da Casa Redonda, que é uma casa de rituais indígenas, e que está localizada em um ponto que cria um problema de jurisdição sobre quem deve julgar o caso. Pode ser o juiz tribal, pode ser o juiz estatal, pode ser o juiz federal, se eu não me engano. São essas as repartições que podem estar envolvidas na questão. Só que ninguém resolve quem tem que assumir a situação. Então, usando esse caso, a autora começa a mostrar pra gente as injustiças que acontecem com os povos indígenas há mais de século, né, obviamente. Porque foram criadas leis que impedem, às vezes, que eles mesmos julguem crimes cometidos dentro de suas próprias reservas, inclusive quando elas são cometidas dentro das reservas por homens brancos. Então, tudo isso ela coloca como pano de fundo, inclusive às vezes citando leis que existem, porque ela cita algumas leis que eu fui pesquisar, porque você acha que, cara, não é possível, né? Não é possível. Não é possível que um homem branco pode entrar numa reserva e cometer um crime desse, e aí o governo dizer, você não pode julgar um homem branco. Não é possível. Mas existem leis assim, ela cita as leis e você vai buscar, essas leis existem, elas ainda estão em vigor. Então, tudo isso ela vai explicando pra gente enquanto a gente acompanha essa família procurando justiça. Eu adorei esse livro, eu já saí caçando tudo que eu podia da Erdős. Eu já tenho mais, acho que 1 ou 2 livros dela aqui em casa. Então talvez ela seja minha nova fixação, vamos ver. Eu vou ler esses outros livros e ver o que acontece, mas eu gostei demais. E aí, falando de uma história de tragédia, de superação, eu li Sonhos de Trem e eu só pensava na Casa Redonda. Então eu trocaria eles, eu colocaria a Casa Redonda. E pra mim já tinha que estar na lista desde o começo, mas enfim. Seguimos o jogo. E é isso. Esses são os 5 livros que eu queria comentar com vocês e as trocas que eu faria. Me digam se vocês já leram alguns desses, inclusive os que estão na lista ou os que eu recomendei aqui como troca. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!